Dr. Fabiano Alves de Melo da Silva. O senhor poderia falar sobre a experiência do seu escritório na área de concursos públicos? Claro. Inicialmente, boa tarde para todos que vão assistir esse vídeo. O escritório existe como sociedade há aproximadamente 6 anos, mas a equipe do escritório já atua na área de concurso público há 15 anos aproximadamente, na figura do Dr. André Alves, que é um dos gestores do escritório, tendo como especialidade direito administrativo e direito constitucional voltado para os concursos públicos. Atualmente nós contamos com uma equipe de aproximadamente 13 colaboradores, sendo 6 advogados, estagiários e outros funcionários que trabalham nas áreas mais diversas do escritório, como gestão de tecnologia, controladoria jurídica, enfim. O escritório atualmente atua em vários estados da federação, em vários concursos públicos. Nós hoje estamos atuando em concursos públicos junto ao estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, claro, onde nós temos o maior número de concursos, o maior número de litígios do escritório em concursos públicos, São Paulo, enfim, entre outros estados. Brasília, por exemplo, com um dos concursos que nós trabalhamos recentemente, que era o concurso da BIM. Dr. Fabiano, em relação à ação civil pública de Rondônia, movida pelo Ministério Público Federal no concurso da DataPrev, qual é a sua opinião? Quais as estratégias dos candidatos aprovados nas provas objetiva, discursiva e que estão aguardando a prova de títulos e classificação final poderiam adotar? Veja, no momento, eu diria que a situação é um tanto quanto obscura do ponto de vista técnico. Eu tomei conhecimento desse concurso através da consulta do Mário, do candidato do concurso, e o primeiro passo foi entrar em contato com a assessoria do procurador que ajuizou essa ação civil pública. Eu tive acesso à inicial da ação civil pública, que eu quero ressaltar inclusive que ela está muito bem fundamentada do ponto de vista técnico, pois ela apresenta ofícios que foram respondidos pela DataPrev, pela Quadrix, no aspecto de demonstrar que acabaram sendo utilizadas para se demonstrar que realmente houve ofensa ao princípio da isonomia. Num primeiro momento, o que eu verifico, tanto da ação quanto da decisão proferida pelo magistrado lá da comarca de Rondônia, é de que realmente esse concurso permaneceria suspenso até a decisão final do processo. Recentemente, a instituição Quadrix ajuizou um agravo de instrumento, que atualmente está concluso com o desembargador relator desse procedimento de agravo, desde o dia 18, aguardando uma decisão do feito. Então, nesse momento, o que eu diria de uma análise muito superficial, tanto da ação quanto dos documentos, até mesmo do recurso de agravo de instrumento, é que existe sim a possibilidade do judiciário se pautar pela nulidade do concurso e pela reaplicação da prova em todos os estados onde houveram aplicações de prova para esses cargos, para esse concurso no caso. Dr. Fabiano, na sua opinião, existem chances de esse concurso não ser anulado? Qual a sua expectativa, conhecimento histórico relacionado a casos idênticos? Veja, existem. Eu não posso dizer de casos idênticos, porque até analisando a ação civil pública, analisando a documentação que foi anexada, eu diria de casos similares onde os certames tiveram continuidade. Nós temos hoje um número mínimo de candidatos que, em tese, teriam sido prejudicados por realizarem as provas em Porto Velho. Então, o que eu posso dizer para vocês no momento, diante de toda a fundamentação trazida pela ação civil pública, é que existe possibilidade de termos a nulidade do concurso, como já dito, bem como da continuidade do certame. Eu sei que fica uma situação tanto quanto subjetiva dizer isso, pode ser anulado, como pode permanecer o certame. Mas, diante da situação que nós traríamos aqui, que seria um contexto de princípio de isonomia, eu tenho comigo que as chances de nulidade do concurso e das provas já aplicadas são grandes.
né? O procurador ele fez questão de trazer na sua ação civil pública, na sua fundamentação, exemplos de como a realização de uma nova prova somente para os candidatos daquela comarca, daquela região, traria prejuízo não somente para eles, como para todos os outros candidatos que já realizaram provas. Ele inclusive chega a comentar na possibilidade de ajuizamento de várias ações com relação a candidatos que inclusive já estariam nesse momento fora do certame por não terem atingido uma pontuação devida para a classificação. Então hoje, se nós formos trabalhar com a possibilidade ou um percentual de probabilidade de nulidade do certame, de nulidade da prova, eu diria que é grande. Mesmo assim, existindo a possibilidade de uma análise um pouco mais apurada dos fatos, até mesmo da forma como seria desenvolvida a nova aplicação de prova para somente um determinado grupo de candidatos, haveria possibilidade também, digamos, de manutenção do certame, manutenção dos candidatos já classificados e manutenção da aplicação das provas que foram realizadas em outras regiões. Dr. Fabiano, sendo o concurso da DataPrev todo ele de cadastro de reserva, existe alguma jurisprudência que garante a nomeação dos aprovados nesses casos? Veja, o STF e o STJ pacificaram uma jurisprudência com relação à nomeação tanto em concursos de cadastro de reserva como aqueles que não fazem parte que não são cadastro de reserva. Eu tomei por cautela até separar um trecho de uma decisão de uma ação ajuizada pelo escritório que trata de cadastro de reservas. É uma decisão bem recente, tá? Ela data de 11 de novembro de 2014 e o trecho que eu quero citar para vocês, o juiz discorre da seguinte forma: portanto, os aprovados em concurso público, ainda que em cadastro de reserva, não podem ser preteridos em sua nomeação, se, no prazo de validade do certame, ocorrer contratação de forma precária, terceirização, sob pena de ofender-se aos princípios constitucionais da administração pública, em especial ao da moralidade e impessoalidade, além da boa-fé daqueles que se sujeitaram ao concurso público. Então veja, nesses casos em que os concursos são renovados de 2 em 2 anos, ou seja, abre-se um concurso de cadastro de reservas, não existem contratações, não existem nomeações, se encerra o certame, abre-se novamente um novo concurso de cadastro de reservas, nós acabamos, e veja, desde que hajam nomeações, convocações de pessoas na forma terceirizada, ou até mesmo sendo demonstrado que os candidatos do concurso anterior estão sendo preteridos, existe a possibilidade de nomeação, né? Os tribunais superiores têm entendido sim que é um direito subjetivo a nomeação para esses candidatos. Dr. Fabiano, para efeito de aprovação, classificação e chamamento, nós devemos considerar o total de vagas a que se refere o edital no seu item 2 ou apenas as vagas de ampla concorrência? Veja, nos concursos que trazem no seu edital o cadastro de reservas, nós temos, digamos, uma complexidade na hora de poder aferir de que forma serão nomeados os candidatos classificados. Seja dentro do número dentro da ampla concorrência, seja nas vagas especiais. Nesse caso, desse concurso, o meu entendimento de uma análise superficial do edital é que as convocações vão se dar de uma forma ampla, considerando os candidatos de ampla concorrência pelo número de vagas, bem como os candidatos que serão convocados em situações especiais. No entanto, como se trata de cadastro de reservas, num primeiro momento seriam convocados os candidatos com maiores notas ou por ordem classificatória nas 3 espécies, digamos, ampla concorrência, afrodescendência e candidatos que concorrem a vagas por deficiência. Tá? E aí atendendo sempre ao critério estabelecido pelo edital para as vagas subsequentes. Dr. Fabiano, as suas considerações finais. Qual é a estratégia que o senhor considera para os candidatos que estavam com a expectativa de aprovação e que podem ter essa expectativa frustrada com a possível anulação do concurso? Veja, seriam algumas estratégias. Como eu disse no início, nesse momento, tentar adequar um procedimento técnico seria, um procedimento estratégico até, seria um tanto quanto dificultoso para o advogado, em virtude da situação estar ainda obscura. Não temos ainda a decisão do agravo de instrumento que foi interposto pela DataPrev. Né? Esse agravo, como eu disse no início, ele se encontra concluso ao desembargador relator. Muito provavelmente essa decisão possa vir a sair até
hoje, amanhã, enfim, no decorrer da semana que vem. É uma questão de alguns dias para que possamos ter essa decisão, para que aí realmente nós possamos delimitar uma estratégia. Uma estratégia que eu possa, de certa forma, especificar para os candidatos que seria mais viável no momento. De qualquer forma, algumas seriam as possibilidades, diante, eventualmente, de uma nulidade do concurso. Desde ações, por exemplo, requerendo indenizações pelos danos materiais sofridos para a realização das provas, ou até mesmo para que se mantenham as classificações ou tentando reverter a nulidade do concurso. Algumas seriam as possibilidades, mas nesse momento eu me resguardo a poder apresentar um parecer mais técnico, mais apurado, após a decisão do desembargador no recurso de agravo do instrumento. Obrigado.